Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do Yoga Studio Sudarshana. Para quem não me conhece, eu sou Andréia Lucas e hoje, mais uma vez, eu vou conversar com a Luciana Kimi. Nós estamos fazendo uma parceria maravilhosa com ela e a gente tem curso, atendimentos, tudo com a Lu, tá bom? Boa noite, Vera. Seja muito bem-vinda. Obrigado pela pontualidade. Enquanto Karen... Olá. Eita, peraí que eu apertei coisa errada aqui, gente. A Lu já tá chegando. Já aceitei ela. E daqui a pouco a gente começa o nosso bate-papo. E enquanto a Luciana vai chegando, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou aqui anunciar os nossos próximos eventos. Boa noite, Lulu. Oi, tudo bom, Dedé? Tudo jóia? Tá frio aí também ou só tá frio aqui, ó? Eu Tô até de poncho. não sei, não tô sentindo tanto frio por enquanto. Daqui a pouco o assunto vai esquentar, né? Porque hoje a gente tem um assunto assim interessantíssimo. Vamos falar sobre ansiedade. Estava aqui ansiosa para chegar na live, então eu estou dentro desse composto de ansiedade e vamos falar de insônia também através do Ayurveda. Boa noite, Luiz. Boa noite, Henrique. Boa noite, Beatrix. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez, tá bom? Bom, gente, dia 17 de agosto, nós vamos começar com o curso introdutório sobre o Ayurveda. Ele vai acontecer aos sábados, das 10 às 11h30, de forma online. Então, é muito fácil para você participar. E como você mesmo se você está acompanhando todas as nossas lives, você já percebeu que o Ayurveda tem muita coisa a ensinar para a gente precisa estudar muito o Ayurveda. E o curso introdutório com a Luciana aqui já foi um sucesso, já foi maravilhoso. Quem fez aprovou. Então, agora fica o convite para dia 17 de agosto a gente começa num sábado. Aliás, as aulas vão ser aos sábados. Fácil de participar. No dia 18 de agosto, a gente vai ter um evento aqui chamado Domingo com o Yoga, e dessa vez vai ser o Domingo com o Yoga e com o Ayurveda. Nós vamos ter uma prática de Hatha Yoga comigo, uma prática propícia para o domingo, para a gente renovar as nossas energias e começar a semana mais interiorizado, mais calmo, mais tranquilo e mais disposto. Depois a gente vai ter uma dinâmica com a Lu sobre o Ayurveda, onde você vai ter uma experiência, vai poder se apropriar mais de tudo que a Lu fala, experimentando, né, para você poder se afinar com os elementos, entender esses elementos. É isso, né, Lu? Sim, Tô sim. É viajando, uma dinâmica. não. Não, não, é uma dinâmica visual, né? Interativa. Acho que é isso que ajuda a gente a firmar o conhecimento, né? De não só a gente usar o ouvir, mas a gente usar outros sentidos também nessa dinâmica, né? Sim, Então, e nossa, as pessoas se descobrem, não? Porque, como você estava falando na última live, a gente fala de fogo, terra, água, ar, mas a gente imagina a água propriamente, o é, fogo propriamente. A gente não consegue enxergar a sutileza desses elementos em outros lugares. E é, essa dinâmica vai ajudar a gente a entender isso, pelo exatamente. que eu pude É. perceber, né? Eu Uhum. também vou fazer pela primeira vez essa dinâmica aí. É. E depois, né, nesse domingo aí, a gente finaliza o encontro tomando um brunch, né? A gente senta, come comidas mais saudáveis. Assim, é para você começar a semana com o pé direito, né? Já todo talhado no yoga e no Ayurveda. Super bacana. E como a onda aqui no Sudarshana está todo voltado para a Ayurveda esse mês, do dia 19 a 25 de agosto, nós vamos ter um curso de massagem Abhyanga com a Patrícia Lázaro.
nossa terapeuta aqui, massoterapeuta do estúdio, que tem uma super experiência. E a gente vai falar sobre a massagem Abhyanga, né? Que a gente precisa de muita gente aí trabalhando com a Abhyanga, né, Lu? Porque Sim, dentro do tratamento sempre há essa recomendação sobre fazer a massagem e tudo mais. sim, Então, sim. esse curso, ele acontece do dia 19 ao dia 25 de agosto, e ele vai acontecer assim, de segunda a sexta, à noite, a gente vai ter as aulas teóricas que vão acontecer de forma online. Então, daí da sua casa, no conforto do seu lar, você vai poder ouvir sobre a teoria do Ayurveda. Mais uma oportunidade para você entender essa teoria. E no sábado e no domingo, a gente vai ter a parte prática de forma presencial aqui no estúdio, que aí você vai aprender as manobras, o toque de mão, etc, etc. Muitas coisas, muitas coisas. E saindo de agosto, já em setembro, no dia 5 de setembro, a gente na última live, inclusive na live com o professor Osnir, eu comentei que a gente ia começar um grupo de estudos sobre o texto Amrita Binda Uhum. Upanishad, que é um texto de Vedanta, que a gente tinha marcado para começar no final de agosto, mas a gente teve que fazer um ajuste aí na nossa agenda, junto com a agenda do professor Osnir, e vai começar no dia 5 de setembro, às 19 horas, de forma online. E como a gente sempre comenta, eu até comentei na live com ele, um curso de filosofia, a leitura de um texto, mesmo que você não pegue ele do começo, saiba que faz muito sentido de assistir, de ouvir. Porque sempre tem uma mensagem que você vai poder trazer para a sua vida, fazer um espelho aí do seu comportamento, da forma como você encara a vida. Esses Uhum. textos servem para isso. Como a gente vai ter esse texto, é um texto mais curto, mais rápido, vale muito a pena você se programar para pegar do começo. Né? Não Uhum. dizendo que você não possa pegar já no meio do caminho, porque aqui a gente tem outros, a leitura de outros textos, mas se você conseguir pegar do começo, acho que você vai aproveitar melhor, né? E é isso, né? É isso. E já fica aí marcando na sua agenda que na próxima quinta-feira a gente tem mais um encontro aqui, Ayurvedando com Luciana Kimi. E no próximo a gente vai falar sobre alimentação. Mas o que É. importa é o agora. E agora a gente vai falar sobre insônia e ansiedade. Um Uhum. assunto, Lu, que, nossa, aqui no estúdio, muitas pessoas vêm procurar o yoga justamente Uhum. para tratar da ansiedade e para resolver essa questão da insônia, Uhum. né? Uhum. Então, Lu, a palavra é tua. Me ajuda, pelo amor. Insônia eu não tenho, mas ansiedade dá para perceber, né, pessoal, pela forma que eu falo. E dá para perceber Uhum. qualquer pessoa que chega do teu lado e tem assim ansiedade. Apesar que eu acho que também tem muitas vezes pessoas que não demonstram essa ansiedade. Ela fica mais Uhum. interna. Uhum. Alô. É, a gente pode começar, né, então, essa live quando a gente fala em insônia e ansiedade. Por que que eu coloquei essas duas coisas juntas, né? Foi sugerido esses dois temas. Porque normalmente, né, a pessoa que sofre de insônia, ela tem ansiedade e vice-versa, né? Às vezes tem gente que tem ansiedade e também, na maioria das vezes, ela não consegue dormir, né? E, e essas duas coisas, assim, eu queria fazer uma introdução falando como existem vários motivos, assim, tem várias doenças que podem provocar a insônia, principalmente, né? Mas vamos falar, assim, do que é, a grosso modo, o geral, que pode provocar. Então, no primeiro momento, a gente vai falar da hidratação, né? E a hidratação, vamos dizer assim, pela perspectiva do Ayurveda, ela é uma hidratação onde a gente respeita a sede da pessoa. Então, assim, não existe uma regra sede e essa composição, né, da pessoa. Então, não existe uma regra assim, você precisa tomar 2, 3 litros de água. Então, assim, existe como você absorve essa água.
né? Então, e existe também durante ao longo do dia, né, essa percepção da sede, porque a maioria das pessoas também ela já não percebe mais a sede. Então, ou a gente entra no automático e aí você tem, né, eu preciso tomar 2 litros de água e ponto, ou sei lá, né, uma quantidade, e aí você não percebe mais a sede, né? Então, assim, existe essa parada e essa observação, assim, como, né, é mais do que o quanto, como você está se hidratando. Então, assim, a hidratação, dentro dessa ótica, né, a gente não está falando de água gelada, a gente não está falando de refrigerante, a gente não está falando, às vezes, nem de suco, né? Dependendo do como a pessoa faz o suco também, não é essa hidratação que a gente está falando. E a gente está falando do quê? Principalmente, né? De uma água, preferência filtrada, mas é uma água que ela foi fervida e resfriada, né? Então, assim, dentro da ótica do Ayurveda, existe uma coisa que é como é que você faz para você poder absorver melhor a água. Então, não tem a ver com. A gente, dentro, na perspectiva do Ocidente, a gente tem uma ótica de quanto mais melhor. Então, assim, quanto mais eu como de um determinado alimento, mais parece que eu estou mais saudável, né? Então, Quanto assim, mais de repente alguém fala, atividade física eu faço, mais é, saudável. mais saudável. Então, tudo tá no mais, mais, mais. Então, eu tenho que comer mais de um determinado alimento, fazer mais daquele exercício, né, tomar mais água, né, mais em quantidade. E o Ayurveda, ele prega essa primeira observação, a observação da sede, como está a sua capacidade de absorção. Como que eu faço para melhorar essa capacidade de absorção, né? Quando eu fervo e resfrio a água, né? E eu resfrio não colocando na Nossa. geladeira, ela resfrio naturalmente, né? Então essa fervura da água, ela torna a água mais fácil de ser absorvida. Então, se você faz isso, você vai perceber, né, no paladar mesmo a diferença, né, de como quando você toma essa água. Então, assim, na maioria das vezes, quando você só de mudar isso, né, então a gente não estamos aumentando a quantidade da pessoa, mas melhorando a absorção. Por quê também, né? Dependendo do como essa pessoa tá, se ela está produzindo ama, né? Então, o que que é o ama, né? Esse é um alimento mal digerido e isso ele entope os canais de absorção. Essa água também que foi fervida, né? Ela tem essa capacidade também de ajudar você a eliminar esse ama, né? Nossa, É, que interessante, Lu. Eu nunca tinha ouvido. Gente, estou aqui de surpresa. Como eu não estudo o Ayurveda a esse ponto, né? Eu nunca tinha ouvido. E sabe o que que me ocorreu? Desculpa te hum, interromper, mas assim, o idoso, de um modo geral, tem muita dificuldade de beber água. é, Eu trabalhei já com vários idosos e você tem que forçar, né? Eu tive gente que só tomava água para tomar remédio. Não uhum, tomava água como a gente toma, assim, né? E, nossa, ferver a água para eles, então, deve ser muito bom, porque vai ajudar, né? Não fica na quantidade, mas na absorção. na Muito absorção. interessante. Então fica mais fácil de você absorver a água, né? Então tem até um cálculo, né, nos textos que eles falam, né, da velocidade, né, de como o corpo ele absorve a água quando você ferve, né, de você tomar uma água gelada, né, tomar uma água normal e uma água que foi fervida. Aí daí vem as infusões, os chás, né? Então, assim, que aí você parte para um processo que pode ser medicamentoso. Então, assim, se você. Às vezes tem gente que toma chá de melissa para poder melhorar a insônia, né? Ou para relaxar, uma camomila, né? Mas vamos falar basicamente assim: a hidratação, ela melhora, né? Ela melhora o sono, vamos dizer assim, ao longo do dia. Não é tomar água antes de dormir, porque se você tomar água antes de dormir, você vai levantar no meio da noite para ir ao banheiro. E isso também não é um negócio também que é recomendável, porque você teve uma interrupção. O ideal é você dormir, né, deitar e dormir sei lá, às 8, Intermitente, a né? quantidade de horas. Tem gente que dorme 8, gente dorme 6, né, essa quantidade de horas também varia de pessoa para pessoa, depende da idade, depende da disposição dessa pessoa, de odias, né, dessa pessoa. Mas vamos falar numa média aí de 6 a 8 horas, mas ela realmente dormir é,
direto, né? Sem acordar. E ter uma capacidade de ir para um sono profundo, né? Então, um sono que não é aquele sono que você fica acordando toda hora, né? Solavancos, né? De Solavancos solavanco. que faz É, com que você não tenha uma qualidade de é. sono. A Elaine está perguntando: o fogo deve ser alto ou baixo para ferver? Não importa. Não importa, assim, é uma fervura normal. O que importa, assim, você vai ferver, você vai ver que a água borbulhou lá, você desliga e deixa ela resfriar, né? E aí você tem gente que coloca no filtro de barro, que é assim, dentro dos textos, é a melhor forma de você armazenar água, né? É você deixar num recipiente de barro, né? Que a gente tem hoje os nossos filtros, né, que são considerados um dos melhores filtros que a gente que tem. Então essa é a melhor forma. E quando você toma essa água que veio do filtro de barro, ela tem uma capacidade anti-inflamatória também, né? Então, porque você muda, né, essa qualidade, né, no micro-ondas não pode, né, Elaine? Eu vou Eu só já tô. responder ela. Boa noite para você também, pessoa Elaine. amável. Não, não pode. É ferver no fogo. Né? Esse tempo de fervura, É, né, é no fogo. micro-ondas não existe, né? Micro-ondas eu acho que É, não é recomendado para a infelizmente, cozinha. não é recomendar. Mas, enfim, ferver e resfriar, você vai melhorar a absorção dessa água. É, e se você armazenar Filtro de no, bar. no local adequado, se não é um filtro, um pote de barro, né? Então, para quem tem algum tipo de inflamação, isso ajuda a eliminar essa inflamação. A água morna de manhã, não com absolutamente nada, né? Ela vai ajudar a eliminar a ama, né? Então, então por quê? Porque ele melhora, né? Melhora esse fogo digestivo e você consegue, né, ao longo do tempo, vir digerindo e eliminando ama, vamos dizer, limpando os canais. Então, água morna, água fervida e resfriada, né? Mas não água gelada, né? Não água gelada. Água E a gelada, velocidade para consumir essa água? Porque uma vez até um ex-aluno veio me perguntar isso. Eu até acho que cheguei a entrar em contato com você. Lembra que eu te mandei um vídeo, lembra, né? lembra. Que estava falando de tomar água rápido, tomar água devagar. Isso também interfere? Interfere. É assim, existe uma frase, né, nos textos que fala assim que a gente deve mastigar, né, o líquido e beber o alimento, o sólido, né? Então parece contraditório, mas o que eles estão querendo dizer? Que a gente não vai engolir a água como. Sabe quando a gente faz aquela coisa desesperada que você vira e glá, 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 né? Não é isso, né? Então você vai pôr a água na boca e vai saborear, é como saborear a água, né? Você pode fazer isso, né? E dar uma saboreada na água e aí engolir. É aos poucos, né? Porque uma outra coisa que acontece é a saliva, né? Então, assim, a gente tem, se você tiver, né, com quando a gente vai ajustando o nosso acne, a saliva, ela fica com um pH adequado, né, e tem uma enzima digestiva, né, que isso ajuda, né, faz parte do processo digestivo, né. E aí você mistura, né, não só a questão da enzima, mas você mistura a saliva e isso vai proteger todo o seu trato digestivo, né? Então, você vai formar uma camada que vai desde a boca do seu esôfago até o seu ânus. Então, isso é a primeira etapa, vamos dizer assim, da sua digestão, né? Deveria ser dessa forma, para evitar que você tenha, quando você coma alguma coisa, isso machuque, né? Então, existe essa proteção e existe também, como que fala assim, essa camada para facilitar, né, a gente, tudo é um músculo, né? Uhum. Então, você come e ele vai ficar fazendo isso, né? Então, é isso que vai fazer com que o alimento se movimente, inclusive dentro do seu trato digestivo, lá no seu cólon, né, no intestino delgado. Então, essa camada, essa película que forma com a sua saliva, né, ela vai ajudar tanto na absorção, né, na digestão também, né, na proteção, né,
de todo o processo. E por que que eu estou falando isso, né? Porque quando a pessoa tem insônia e ansiedade, ou um ou outro, ou os dois, na maioria das vezes ela está desidratada. E não é uma desidratação. E às vezes a pessoa está tomando água, hein? Então, não é uma desidratação porque ela não toma água, é uma desidratação porque ela não está Mano. absorvendo água. Que é a famosa, né, o digerir as coisas, né? Não É. adianta só eu colocar para dentro, tem toda uma forma de digerir, né? Aham. Então, assim, essa absorção da água, então você vai trazer essa hidratação para sua célula, né? Então, assim, às vezes a pessoa está tomando um monte de água, mas a célula está esturricada, né? E aí você percebe isso não só pela pele da pessoa, né? Então, que às vezes ela fala, eu tomo água, mas eu estou seca. Ela fala, tomo, e o cabelo tá seco. Eu tomo, mas eu, né? E aí a pessoa tá com insônia, né? Ela tá, ou tá com dor de cabeça, né? Então, às vezes, é só de mudar isso, né? E isso é para você tomar ao longo do dia, né? Isso vai ajudar você no final, né? Na hora que você for dormir, você tá hidratada e para aí você ir dormir, né? E aí existe, né, uma outra ponto de observação que é o momento uma das lives eu falei, né, o horário de comer determinadas coisas, né? Então, assim, uma das coisas que causa a insônia, né, é a gente comer e dormir. Não, Comer e isso deitar. causa muito estrago. É, Comer e dormir causa muito é. estrago, né? Então, assim, primeiro a gente falou da hidratação, agora vamos falar um pouco da comida, mas eu vou falar da comida noturna, né? Então a pessoa chega em casa e ou porque está estudando, ou porque está fazendo faculdade, né? E aí ela chega 11 horas da noite, ela vai bater o pratão, porque ela não, por uma questão de organização, às vezes a dinâmica do dia mesmo, faz com que ela vá jantar às 11 horas da noite e meia-noite ela tá indo deitar. Ela vai ter insônia, ela vai ter pesadelo, É, eu ia ela falar, pode. pesadelo com certeza. Se ela É, conseguir dormir, ela vai ter pesadelo. ou vai ter o refluxo, né? Então, Foi o que aconteceu uma, comigo. uma boa parte das pessoas que têm refluxo e o refluxo ácido é porque come muito tarde e vai deitar logo na sequência. E Então, ainda por cima come uma pizza de 4 queijos. então qualquer coisa muito pesada, assim, a parte da noite a gente tem que evitar comer coisas muito pesadas ou difíceis de serem digeridas. Então, assim, a, e aí eu tô falando assim, né? Nem só da pizza, qualquer outra coisa que você. Isso é uma percepção, né? Então, assim, essa proibição, você, não pode comer água, não pode beber, tem a ver com, primeiro, uma reeducação, da gente perceber, assim, existe um horário que é melhor, então quanto mais cedo você comer, melhor, e ter uma distância, né, entre o final da sua refeição, da última refeição, e você ir dormir. No mínimo, tem que ter 2 horas, no mínimo, né? Esse é o Entendi. mínimo, para você não conseguir, para você conseguir ir para a cama e realmente conseguir ter um sono restaurador. Aí ela está perguntando o que é o mais cedo possível. Vou falar o que está escrito nos textos, e aí a gente também pode discutir a realidade, né? Principalmente quem mora em São Paulo. É, Nos textos, você deve comer enquanto tem sol, né? Então a gente está falando, durante o inverno, a gente está falando o quê? De 6 horas da tarde? 6h30? No máximo 6h30. É. No máximo. Então, mas qual que é a realidade, né? Nossa, né? Que tem que fazer várias coisas, Uma né? cidade que Às não vezes, para, né? então assim, a gente às vezes até estende um pouquinho, né? 7 horas, 7h30, né? Mas a partir daí, desse horário, começa a ficar um pouco mais complicado, dependendo do horário que você vai dormir. Porque assim, se a pessoa dorme 11 horas, porque precisa acordar amanhã, no dia seguinte, então no mínimo você tem que comer, né? Às 7, não é isso? É, é, mas Para aí dar que tempo de você tá, né? comer Quem, sete e normalmente, meia, né? mas aí que acontece, né? A pessoa chega em casa talvez umas 6, 7h30, até preparar a sua comida, tomar banho, aí ela acaba indo É, dormir, quer dizer, comendo umas 8 horas, 8h30. Então, então, ela se ela, deveria. então, se ela comer esse horário, então eu vou ter que comer menos, comer uma comida mais leve, de mais fácil digestão, então uma coisa é,
às vezes até uma monodieta, ou às vezes assim, um arroz e legumes, uma coisa assim, bem suave, né? Bem levinho, né? De fácil Agora no inverno, digestão, né? fácil digestão. E aí prestar atenção, né, nesse tempo de 2 horas, né? Agora evitar comer 11 horas da noite. Então, assim, a pessoa está estudando, então é melhor levar uma marmita. Que foi uma das coisas, uma das recomendações é, que foi feito, que eu fiz para uma das meninas que veio, né? Ali do Sudeste, não é mesmo? Que ela, nossa, ela tá estudando, fazendo um monte de coisa. Eu falei assim, mas então compra, né? Tipo, ela tinha que trabalhar e aí ela ia num por quilo. Eu falei, por que que você não já pega, né? Já faz uma marmitinha e já leva isso para o jantar, porque aí você vai dar um período de 3, 4 horas, essa marmita, e aí você come antes de entrar na aula, porque dá tempo, né? E aí tem outras estratégias, desde você comprar uma marmita que você consiga pôr numa tomadinha, esquentar. Às vezes tem faculdade que tem lugar para sentar, não sei, hoje em dia, acho que hoje em dia A já maioria tem tem espaço. hoje em dia, né, um É, espaço para isso, mas pode ser que não também, né? é, Mas aí ela também pode comer alguma coisa que você não precisa esquentar, talvez. Não? também, o ideal é comer uma coisa quentinha, né? Mas se Ah a lá, foi a Priscila melhor foi a Priscila, solução. Ah, e foi ela mesma. deixa eu falar para o pessoal aqui que vai ficar registrado, ó. A Elaine falou: após a minha consulta com a Luciana e o yoga e a combinação perfeita, eu estou dormindo muito melhor, pelo que eu entendi aqui, né? Né? Então, então, por conta disso, né? Então, assim, às vezes não é, nossa, como que eu vou fazer? Às vezes é adaptar dentro da realidade que a gente tem, né? Então, assim, o Brasil, principalmente São Paulo, tô falando o Brasil de forma geral, a gente tem uma comida muito boa, né? Quem mora em São Paulo, principalmente, tem o privilégio de você ter uma fartura, assim, de restaurante por quilo de inúmeras, né? Quem é vegano, vegetariano, que quer comer A, que quer comer B, né? Então, a gente usar, né, a nossa inteligência nesse aspecto, assim, como que eu posso resolver a partir daí, né? Então, até porque a maioria desses restaurantes faz uma comidinha todo dia, né? Fresca, né? Não é difícil Mais você fresca do que muita gente em casa, que que consegue faz a fazer em comida e casa. congela, 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 É, né? A única coisa é então, você ter, você saber estar ali num fast, né? E saber escolher é, o que você vai colocar no prato, porque é, que acho que talvez na próxima live você possa abordar mais exato, esse assunto, sim, porque a gente tem tanto, o problema dessas self-service é que você tem tanta variedade e às vezes você exato, está vendo alguém pegar a comida do lado, misturando peixe, é, carne, frango, ah, tudo junto, arroz, uhum, feijão, macarrão, né? Que é a mistura é, brasileira, que é uma doideira. Mas tem é, mesmo, tem gente que tem, tem o hábito de fazer isso, sim, inclusive. Então, Lu, a Ustani, ela perguntou aqui mais acima qual o efeito que da água causa no gelada, né? corpo da água gelada. Então, a água gelada, você vai derrubar seu acne, né? Então, assim, se você tomar água gelada, é pedir para você não digerir absolutamente mais nada. Então, assim, é que nem você tomar suco de fruta com a comida. Não, não, não quer dizer que você não possa tomar. Então, tem várias questões com suco, né? De você tirar a fibra, né, do alimento, né? Então, normalmente é muito melhor você comer a fruta do que ficar batendo a fruta. Sim. Mas, assim, a água gelada, refrigerante, né, ela vai derrubar seu acne. E, assim, isso não vai ajudar você absolutamente em nada, né? Então, e isso não é uma recomendação dentro só do Ayurveda. Então, você fala medicina chinesa, a mesma coisa, medicina japonesa, tibetana, todas as medicinas orientais, eles vão falar para você tomar água morna, Ou, né? no Principalmente máximo, temperatura temperatura do ambiente. ambiente, né? Mas e com a comida, existe assim, às vezes tem um mito assim, dentro do Ayurveda, não pode beber nada. Você pode beber água, essa água que foi resfriada, aquecida e resfriada, que ela tá fácil de ser digerida, ou uma água morna, mas você vai bebericar, você não vai tomar um montão, né? E Por tem quê? uma Porque essa função, né? Para é ajudar. exato, formar esse bolo alimentar, né? Muito melhor, né? E ajudar o seu estômago, porque o seu estômago, ele tá ali, é um outro músculo, né? Ele tá ali batendo aquilo, né? Então, você ajuda, né? Essa
você formar essa massa para você conseguir absorver. Então, a água morna, ela não vai derrubar esse acne, ele vai ajudar e você a digerir melhor. Aí a Regina tá falando dos bebedouros, pô, às vezes tem duas opções, tem água natural, que eles chamam, né, e a água gelada. Não, é que ela ouviu Eu dizer que fujo. na China tem o bebedouro com água morna. Ah, deve ter, com certeza. Olha, do jeito que eles são, deve. Não, deve Deve ter, né? Deve ter, ter, deve deve ter. ter. É, Uhum, né? E é comum até, né? Você conseguir né? pedir uma água morna para você, morna mesmo, para você É, poder comer junto com o alimento, né? é. Na academia, e na academia que tem aqueles bebedouros gelados, Então, a gente tem essa falsa sensação, né? Se você vai tomar, assim, principalmente quem está fazendo muito exercício, e aí eu não vou falar para a pessoa também, você vai lá tomar uma. Depende muito da pessoa, né? Para aguentar tomar uma água quente, né? Uma morna. Mas não tomar água gelada, mas a água em temperatura ambiente, né? Ou essa água que você preparou e levou na sua garrafinha. Mas a água gelada é uma falsa, é que nem você tomar Coca-Cola gelada, é uma falsa sensação de resfriamento, porque na verdade você abaixa o seu acne, o seu corpo vai fazer um esforço enorme para poder voltar no estado, né, de homeostase, vamos dizer assim, de natural, da e você gasta temperatura energia, adequada, dependendo natural, né? adequada, então você gasta uma energia assim, desnecessária. Então assim, dentro do Ayurveda existe uma outra concepção que é como eu faço tudo sem gastar energia, eu vou gastar menos energia, né? É isso que prolonga a minha vida. Quando eu gasto mais energia, eu tô contra, vamos dizer, o processo natural das coisas, eu vou gastar mais energia. Então eu tomo água gelada e vou bater um pratão de comida, né? Você tá contra o seu sistema digestivo. Você sabe que quando eu trabalhava em academia, eu via muito, e eu acho que eu também fiz parte disso num bom tempo. Uhum, Eu gostava de comer, eu gosto de comer, adoro comer, uhum, né? E às vezes quero comer mais do que cabe na palma da minha mão, que contradiz o Ayurveda. uhum, Então, a gente tem essa filosofia de compensações, né? uhum, Então, eu malho bastante, eu começo a correr, eu começo a fazer um monte de atividade física para poder me manter num equilíbrio uhum, e poder ficar livre de poder comer coisas, né? uhum. Tudo bem que hoje também tem uma loucura de também fazer restrições alimentares para quem está querendo entrar em forma e tudo mais. Mas a gente tem esse hábito de, como você falou, o excesso. E aí a gente só está acelerando o nosso processo de perder a vitalidade, Sim. para não dizer morrer, né? Porque você É que vai a gente acaba perdendo a é, vitalidade, en- né? envelhecendo mais rápido, vai ficar com mais ruga. É isso daí falando para as mulheres, a mulher que quando a gente fala assim, vai envelhecer a pele, vai. Aí todo mundo presta atenção, né? Mas vai acontecer, vai acontecer isso, né? É que nem quando eu Aumenta. dou um asana, quando eu dou um asana, eu falo que vai emagrecer, todo mundo Todo faz mundo direitinho. faz. Vai aumentar a chance de melasma, né? Por que, né, isso? O que tem a ver, né, uma coisa com a outra? O melasma, né? Aí eu tô, tô saindo um pouco Do tema. do tema, mas só para entender também, né? E isso está associado também com a ansiedade, que é quando pode estar acontecendo na pessoa, é quando a gente chama de tejas está queimando ojas. Então, o elemento fogo está queimando a sua reserva, né? Essa reserva de energia, essa reserva não só de energia, de imunidade, de vitalidade. Né? Então, Odia está relacionado à capa dosha, Teja está relacionado a Pita, né? E Prana está relacionado a Vata. Então, quando Tejas, né, que é o elemento sutil, né, de Pita, ele sobe demais, né, ele começa a queimar essa reserva e em muitos casos, e isso leva a uma doença autoimune. Então, assim, a doença autoimune está associada com ansiedade, a doença autoimune pode estar associada com melasma, a doença autoimune pode estar associada com outras, né, outros elementos, né, que pode estar acontecendo, com insônia, né? Por quê? Porque você está queimando essa reserva e capa doxa, o que que é? É água e elemento terra. Então, essa hidratação, né, na verdade, ela vai trazer vamos dizer assim, eu sempre faço essa comparação, né?
com quem vem e para poder explicar isso para a pessoa, né? Uma floresta úmida, ela não pega fogo. Uma floresta seca, com qualquer coisinha, qualquer trisco, o fogo se espalha muito rápido. Alastra de Por quê? repente. Alastra, porque tá seco. Então, vata é ar e éter. E isso tá ligado ao quê? A secura, né? Então, quando você tem esses dois elementos muito elevados no seu corpo, o seu corpo está extremamente seco. Então, essa secura, quando assim, o sol está muito quente, né? O sol está muito quente é ótimo, né? Quando o sol está no pino, sol já é quente. Quando o sol tá ele tá, No né, você tá ápice. naquela, no ápice, ou você tá no verão, ou você tá perto de uma fonte de calor, que às vezes isso pode ser o start, né, desse fogo interno. Ou se você come algo que está relacionado ao elemento fogo, né, então muita pimenta, muita acidez, né, então você pode gerar esse ciclo vicioso dentro do seu corpo, né? E isso, né, quando fica em desequilíbrio, então esse elemento fogo sobe demais e entra em desequilíbrio, isso pode sim startar o que a gente chama, né, tejas queimando ojas, né? E aí, voltando para a alimentação, para voltar para o tema, né, da insônia e da ansiedade, e aí juntando com a alimentação, uma das coisas, né, que, principalmente à noite, né, e final do dia, à noite, a gente evitar de comer coisa seca, né? Então, coisa fria e seca. Exatamente por conta disso, né? Então, o que que é o sono? O sono está relacionado com capa dosha, então você precisa ter umidade, aterramento, né? Então, está relacionado a tamas, né? Que é escuro, pesado, Você né? consegue dar um exemplo para gente, assim, que tipos de alimento dentro do que você falou? Porque eu estou, assim, sempre pensando que muitas pessoas que estão assistindo não sabem muito esses termos, né? Então, se Sim. você der um exemplo, fica mais fácil da gente Então, entender. vamos só fazer um raciocínio Tá. lógico, né? Então, quando a gente fala em elemento terra e água, quais são os alimentos, usando a lógica, que tem elemento terra? Aqueles que vêm da terra, estão debaixo da terra, né? Então as raízes elas são cheias, a principal característica delas é elemento terra e água, né? E por que que elas nascem agora no inverno? Exatamente para poder contrabalancear, né, o que está do lado de fora. Se agora está frio, né, esse frio, essa qualidade fria pode, né, gerar duas coisas, né? Ela pode gerar uma estagnação, pode gerar, depende de como está o seu corpo, pode gerar é, piorar vata. Pode gerar estagnação por kapha, ou pode gerar uma certa ansiedade pelo elemento vata. Depende da composição da pessoa A e como isso afeta. ansiedade, a ansiedade, ela vem do desequilíbrio de vata, Pode assim como vir, o medo. isso, pode vir do desequilíbrio de vata, mas pode estar associado a pita se tiver exatamente esse fogo junto, né? Essa condição que tá os dois conectados. É, mas isso pode acontecer numa pessoa que tem capa também, né? Mas por quê? Porque por conta de um bloqueio. E aí isso você vai gerar uma ansiedade, mas por conta de um bloqueio que esse capa ele faz e impede que esse, de repente, prana ele flua numa direção correta. Então, assim, não existe assim, vou falar assim, só as pessoas magrinhas sofrem de ansiedade. Não, né? Depende da composição dessa pessoa e como isso vai afetar. Esse frio vai afetar. Então, o que está lá do lado de fora depende muito dessa composição interna e como isso se interrelaciona. Então, o que que o Ayurveda ele estuda? Estuda essa interrelação, né? Então, o Ayurveda não estuda o externo ou o interno, ele estuda a interrelação do interno com o externo. Então, como é Como essa pessoa e como ela está sendo afetada, como, né? como harmonizar o impacto do que vem de fora dentro de Exato. você, equilibrando, né? Então, que nem você falou, comer comida seca, qual foi a Fria, outra que você... E fria, né? fria? Fria. Então, assim, a pipoca não é um bom alimento à noite. Agora, nessa época, não. Não, eu ia assistir alguma coisa agora com a pipoca. Ai, Então, mas existe aquelas coisas, né? A pessoa fala assim, se você põe um pouquinho de ghee. Mas assim, tudo depende, né, do horário que você vai comer porque assim, se você come e aquilo vai afetar a sua mente, vai deixar você mais ansiosa,
Na maioria das vezes, é trazer isso para atenção. E se você comeu, o que que você sentiu, né? O que que você percebeu no seu corpo? E principalmente no dia seguinte, isso te deu constipação? Isso te deu mobilidade no intestino? Depende de cada pessoa. Mas existe uma coisa que, vamos pegar a pipoca Vamos. e você assistir Já vou desligar, porque senão vai dar o horário e eu não vou poder comer a pipoca. Então, Vamos mas falar vamos da pegar pipoca. esse aspecto. E a pipoca, porque ela é seca, né? E ela. é, e, e aí vamos falar. E isso tem a ver com ansiedade também. Então, assim, uma outra coisa que eu só aguardo a informação da pipoca que eu já vou voltar porque eu quero explicar uma coisa antes. Principalmente com essa questão de assistir alguma coisa comendo, né? Uma das coisas que, principalmente agora quando chega nessa época do ano, quando eu estava ali nos Estados Unidos, indo na direção ali de outubro, né, que começa, né, aquela conversa, né, do Halloween, e aqui também, né, aqui já Uhum. tá meio na moda, né. E aí eu falava assim para as pessoas, eu falei assim, e o Dr. Lard ele fala muito isso, né, ele fala, o medo, ele muitas das vezes, a gente fala assim, eu tenho medo de tal coisa, mas muitas das vezes foi você que colocou aquela informação dentro da sua cachola, dentro da Sim, sua mente, né? sim. Porque a sua mente, ela só reage por informações, com informações e memórias que você que colocou lá, né? E como você interagiu, né? Os seus órgãos sensórios interagiu com essa informação que depois ficou registrada na sua memória e isso gerou, né? Pode gerar um sânscara, pode gerar como você reage Um com aquilo registro ali, mental e um você registro sempre mental. reagir de forma É, consciente sobre aquilo, né? aí chega nessa época, né, nessa época que vai para direção a outubro, já começa, né, no final de agosto, né, para outubro, as pessoas começam a assistir indefinidamente a filmes de violência e de Terror, terror, né? E aí suspense. suspense, e aí lá eles fazem umas maratonas, né? Fica assim 24 horas ou passa a noite, o negócio é ficar acordado assistindo direto, um atrás do outro. Aí as pessoas elas são todas alucinadas, assim, elas têm medo de tudo, mas assim, cada país tem a sua questão, né? Nós temos aqui no Brasil questões que vão levar as pessoas ao medo, mas aí eu abrindo um parênteses, né, comparado com o É um tipo medo de medo, né, um da pouco mais qual real nosso, né? mas o tipo de medo da qual eu a tratava lá são medos assim, São é, é, neuroses, não é? é, Mais exatamente, ligada à são neurose, teorias conspiratórias que a exato. cabeça vai elaborando, né? E de coisas assim que não necessariamente a pessoa, ela nem ela viu, é tudo criado da imaginação dela. Então, a primeira coisa, né, foi por que que a pessoa está fazendo isso, né? Então faz parte da cultura. Então, eu tô falando isso porque, assim, para gerar uma reflexão também em nós, de o que que a gente faz, que tipo de coisa a gente assiste, de que tipo de coisa a gente escolhe colocar, né, usar os nossos órgãos sensórios, ouvir, né, sentir, né, na pele, né, Que vai é, causar, com que certeza, né? vai causar Assim, se insônia e ansiedade, ex, com ex, certeza, né? Porque exato, uma coisa é fato, né? Eu só tenho um bom dia quando eu tenho uma boa noite. exato. Eu só tenho uma Uhum. boa noite quando eu tenho um bom dia. Então, assim, eu vou escolhendo o que, que eu coloco no meu dia e vou me preparando para minha noite. Então, ela até Uhum. perguntou, a Regina perguntou de novo que ela se confundiu, quais são os alimentos melhores para Então, você consumir antes. são os alimentos que eles vêm, por exemplo, das raízes. São alimentos que são um pouquinho mais adocicados, né? Então, as Que raízes. eles dão aquele É, conforto na gente, né? é, Não o doce brigadeiro, né? não. Sempre lembrando. Mas isso eu tô falando agora do inverno, tá? Se for Isso. no verão, vai ser uma outra coisa. Mas assim, agora, no inverno, o que nasce agora, que seria ideal, é você comer algo, né? São alguns legumes, né? Mais adocicados, né? Ou algumas raízes. Ou um arroz, né, que também é mais doce, né, um pouquinho de ghee, que traz uma certa untuosidade, né. Isso, assim, você comendo não tão tarde, uma quantidade menor que da hora do almoço, né, e isso vai fazer você dormir melhor, né. E aí voltando, né, que é o que não fazer, né, que são os alimentos
secos, Que é a frios, pipoca. né? É, e aí, aí pegando o link com a pipoca e assistir alguma coisa, é que aí eu tô falando assim de uma outra coisa que não é só o Ayurveda, né? Que é como você registra uma informação, né? Então, se você, toda vez que você está assistindo um filme de terror e você abre a boca e você coloca um negócio na boca e engole, você tá absorvendo Engolindo aquilo, tudo. engolindo, você está Engolindo engolindo. o rapaz lá da Serra. Aí eu não assisto filme É de muito, terror, então eu não sei os nomes. Jason. Você sei engolindo lá. Jason. Então, assim, a gente. Nossa, é verdade, né? É verdade isso, Mas né? isso assim, é um outro entendimento em relação a como você se alimenta, mas não só usando a Ayurveda, mas principalmente outras filosofias, né, que estão associadas ao Ayurveda, né, como yoga, e o próprio Tantra também, né? Então, assim, é quase como o ato de comer, ele é um ritual, né? É um ritual Deveria, né? Deveria. de adoração a esse templo que é o seu corpo, né? Então, para os brahmanes, né, eles quando eles pegam a comida e colocam na boca, você está oferecendo aquilo pro seu Deus interno, Agni, né, o fogo interno, e é uma devoção, é uma É. adoração. Então, é um respeito com esse corpo, né? Então, A então a Elaine gente não perguntou deve se deve comer. comer vendo romance, então. Então, então, assim, a recomendação é que a gente não deve comer fazendo absolutamente mais nada. Todos os seus sentidos eles devem estar voltados para o ato de comer, né? Porque Então, tudo vai ser pessoal, usado. almoço de negócio, Ah, isso é, almoço com as amigas, não é legal. É legal para fazer. Não, eu acho que é legal assim, né? Uma vez ou outra, né? sim, sim. Lógico, existem momentos de comemoração e tudo mais, e a gente não está falando que não pode, mas ter isso como hábito, porque aquela É, história, né? Hábito não é uma coisa muito bacana já, por si é. só. Uhum, Mais um hábito nesse sentido piora mais ainda, e quando a gente vai ver, a gente está sem energia, sem saúde, é, vivendo mal, porque a gente não sabe de, por exemplo, ferver a água, é. Não, né? Que pode. mas até trazendo essa coisa de manter a atenção, isso também causa ansiedade. Por quê? A pessoa que está comendo e olhando o celular, comendo, assistindo TV, tem várias coisas, né? Depende do que ela está assistindo no jornal, pode estar assistindo um monte de coisa, mas independente do que ela está assistindo, você está tirando a atenção do seu ato de se alimentar. E aí, quando você faz isso, é, e você não põe essa atenção, pode acontecer várias coisas. Você pode comer mais rápido do que você deveria, e aí você pode afetar, né, sua digestão, pode gerar dor, má digestão, e isso já é um indício, né, de você gerar depois pode provocar uma ansiedade nisso, né, a mastigação ser errada, né, então comer rápido, comer mais do que o seu corpo precisa, Sim, porque né, você não porque está só pelo, percebendo o que você está não tá comendo, percebendo, não tá nem mastigando, então você né, vai colocando para dentro né, e não e aí percebe, né? existe um conceito, né, que a nossa mente, em sânscrito, fala eka, né, eka é um, né? Então a gente não tem Uma múltiplas única direção. atenções. Né? Deveria ser uma única direção. Então, assim, é uma ilusão essa coisa do multitarefa, né? Então, outra forma de você diminuir a ansiedade é parar de tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porque a nossa mente, ela é eca, ela é uma só, né? Então, a direção ela deveria ser única. Quando você... É uma ilusão, assim, como a mente ela é muito rápida, então a gente vive uma ilusão de achar que você faz várias coisas ao mesmo tempo, distribui. Daí você fala assim, às vezes com muito orgulho, fala, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. É só uma ilusão, porque você está, na verdade, gerando um estresse, É. né? Um Você tem chaveamento, orgulho, mas eu vou te avisar que você não deveria fazer isso, né? é, Não deveria ter. porque gera um estresse, gera um cansaço, né? É, um cansaço muito grande, né? Do Depois de desgaste um do seu dia, corpo, né? de um dia
assim, você vai ficar extremamente exaurido, mas assim, mas a mente está agitada. Ela não está exaurida, ela não é um cansaço para levar você para um estado de descanso, né? Ela vai para um estado de estresse, né? E de agitação, né? E aí, e às vezes, e você entra num vício, porque quanto mais você faz, mais você acha que está sendo produtivo, né? E mais você gera desgaste, né? E isso é uma das coisas que pode gerar, assim, né? Aumento de prana, pode a gente falar de prana vaio, né? No cérebro, ou sada kapita, né? As duas coisas, e pode queimar, né? E gera um, tipo, um começo para o burnout, que era o motivo da outra live, né? Uma coisa vai levando a outra. É, começa ECA é com assim ansiedade. mesmo. Regina, ECA é isso, EKA, né? No yoga, a gente busca o estado de ekagrata, uma mente É, unidirecionada. Então, eu comento isso com as pessoas na hora que elas terminam a aula, que você tem uma sensação de vitalidade, você se sente renovado. uhum, Mil motivos para isso, várias formas para você explicar essa reação, né? uhum, Mas uma das coisas é que se você continuar estudando sobre a mente, sobre o Ayurveda, você vai começar a nomear o que está acontecendo com você. Você vai conseguir colocar nome, você vai conseguir perceber. E um resultado é que, por milésimo de segundos que seja, a sua mente sai de uma prática de asana, lógico, dependendo da prática, com um é, estado da mente unidirecionada. Então você sente que você tem vitalidade, exato, porque exato. você não tá gastando a sua energia Uhum, desfocado, você não está ativando a ansiedade, né? Porque uhum, às vezes a gente vê a pessoa termina uma aula já pensando, né? No tipo, eu tenho outro compromisso, eu tenho que fazer uhum, outra coisa, não faz o relaxamento, porque relaxamento não faz o shavasana, uhum. porque tem algum compromisso. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim: ah, mas eu acho que é perda de tempo, É, ficar 5 minutos ali parado. E, na verdade, é justamente para que todo esse trabalho de nutrição que o exato. yoga também proporciona para você possa te fazer atingir esse É, estado de ekagrata. essa Né? absorção, né? Por isso que o yoga ele ajuda muito, né, a diminuir a ansiedade. Por que que as pessoas quando falam depois de uma aula de yoga elas se sentem bem, né? Existe o aumento do Agni, existe o alinhamento dos vaios e existe essa nutrição, né? Essa absorção, né, de tudo que você gerou, né, dentro dessa prática, né? E aí, em todos os corpos, né? E aí a gente está falando para você ir para um sono bom, né? Você está falando de prana do corpo, né? De prana maya kosha, mano maya kosha, né? Que é o corpo Então, mental e o corpo mental, emocional, né? exato. Então, se você gera essa absorção, né? Esse desestresse, vamos dizer, tira esse estresse e torna tudo a mente única e essa calma, então você vai dormir melhor. É, e aí, voltando, né, quando a gente fala da alimentação, quando a gente fala esteca, né, de focar toda a atenção para a alimentação, porque você vai usar todos os seus sentidos. Então, assim, essa coisa de achar que eu vou comer e vou fazer uma reunião, vou comer e vou fazer uma reunião de negócio, vou comer e vou assistir um jornal, vou comer, eh, né, enfim, vou fazer alguma outra, vou comer andando, né? Nos Estados Unidos o pessoal come dirigindo, é umas coisas mais loucas, A absurdas que você gente vê. tem uma. Então, pessoal, fazer duas coisas ao mesmo tempo, dentro do que a gente está estudando aqui, não faz você ganhar tempo, faz É, você perder tempo. Porque você não faz nenhuma coisa e você nem nem outra. faz outra. Né? Você não consegue absorver, saborear o seu alimento e você também não consegue estar inteiro ali para assistir, para absorver o conhecimento. Né? Eu comentei na mentoria que eu estou dando, né? Que uma das coisas que a gente devia observar é isso. Quando você vai assistir uma palestra, as pessoas estão em casa, online ali, e aí tem sempre alguém comendo alguma coisa. Se você está comendo, Hum, você não está prestando atenção. exa- Se você está bebendo, você não está prestando atenção, né? Você está dividindo a sua atenção. E aí você absorve menos tudo. Tanto os alimentos, como o exato. conhecimento, como a energia do momento. Uhum. Então, fazer duas coisas ao mesmo tempo contraria
Ao contrário, aliás, desde que eu entrei nessa toada, né, dessa filosofia, eu lembro que na aula o professor falava assim, é, ai, como que esqueci como eu falava, Hum, como ele falava, me deu branco agora. hum, Mas essa coisa assim, a gente vai sempre do lado contrário, né? A gente acha que a gente está ganhando tempo, fazendo várias coisas, e no exato. fim você está sempre perdendo. De quando eu lembrar, eu volto Você aqui e fala, né? falo. É, aham, Então assim, isso que eu tô falando são coisas muito simples, porque assim, às vezes a gente espera uma solução milagrosa do Ayurveda, né? Então, lógico, existem ervas que vão ajudar você a dormir, existe o próprio Abhyanga, né? Obviamente, o Abhyanga tem que ser feito com uma digestão adequada, então, assim, a pessoa não vai fazer Abhyanga com a língua cheia de saburra, né? Não, às vezes não evacuando direito, né? Então, assim, tem uma série de coisas que a gente precisa prestar atenção, mas a partir do momento que ela tem uma digestão melhor, você, obviamente, fazer um Abhyanga, você vai ter esse efeito, né, de relaxamento e tirar esse estresse, né, de apaziguar a vata dosha, né, e isso pode é. ajudar a melhorar a sua insônia, a sua ansiedade. É, Mas existe uma condição. O Abhyanga, pessoal, é a massagem, mas na verdade a Abhyanga, eu acho que o que você está querendo dizer é a própria É, autooliação, também pode ser as considerada duas Abhyanga, coisas. né? A autoabiação. A autooliação, ela é considerada Abhyanga, na verdade é assim que a gente fala, né? Ou autoabianga aqui no Brasil. Mas, independente de se você vai aplicar em você mesmo ou se você vai receber isso de alguém, é, a gente precisa primeiro melhorar essa nossa digestão, né? Eliminar a ama. Por quê? Porque o óleo, a sua pele também digere, a sua pele também vai absorver. E se você tem ama circulando no corpo, você, na verdade, aquele óleo vai deixar, pode ter algumas outras reações. Pode deixar você mais Mais tamásico, pesada, né? né? Mais pesado, ou dar dor de cabeça. Quantas pessoas não saem, às vezes, recebem uma massagem e saem com dor de cabeça, né? Então, por quê? Porque não foi observado isso antes. Então, é um tratamento, ele não é uma terapia é, estética. Não é uma Eu já terapia. tive aqui situações da É. pessoa vir, eu quero fazer uma Bianga para experimentar, né? Aí eu falo, Então, então, né? precisa Eu ter posso até assim, fazer, precisa. mas não é recomendado. Você tem que estar dentro de um tratamento. A Bianga tem que estar dentro de um tratamento, né? Ou a pessoa que vai aplicar, ela precisa ter essa condição de avaliar, né, fazer esse pré-diagnóstico, né, olhar e falar, "Não, tá, você consegue ou não receber, né, se não tiver nenhum tipo de anamnese, mas assim, olhando a língua, olhando algumas condições, porque senão você pode ter um efeito rebote, um efeito contrário, você vai lá esperando alguma coisa e vai receber, e vai acontecer uma outra. Então, assim, tudo dentro do Ayurveda tem um porquê, um motivo e tem que ter uma avaliação, né? Não é um. Mesmo as ervas, né? Existem ervas super boas para poder a gente lidar com isso, mas o que eu tô querendo trazer aqui nessa live são coisas que a gente observa no dia a dia, que não depende, né, de uma E você. prescrição, Isso, né? que é para você entender que não é um tratamento, você não vai passar por um médico. Pequenas correções que você faz nisso que você já está colocando já vão colaborar. E se você Exato. fizer autoobservação, né, pessoal? É. Porque muitas pessoas não têm, principalmente na nossa cultura, não tem esse hábito da autoobservação, né? Quando a Uhum. gente fala que você tem que observar suas fezes, o cheiro da sua urina, a espumação, como tem algumas coisas acontecendo em você, né? Você Uhum. vive tão automaticamente, vai dormir, acorda com o despertador, já sai correndo para ir trabalhar, pensando nos próximos compromissos. E essa parte importante que é da autoobservação, a gente não vê isso, né? Como Sim. a gente já ouviu falar, né? Das pessoas que tomam água morna com limão todo dia de manhã. Mas Uhum. você realmente precisa totalmente sempre tomar um suco detox? Será que você precisa? Uhum. Se você Uhum. realmente faz uma alimentação livre disso, livre daquilo, livre daquele outro, para que você está viciado num detox ou viciado Uhum. como que chama? Esses de couve com maçã, com não sei o que lá, Ah, e gengibre, é, né? sim. É o suco verde, não sei. O suco verde. Hum. Então, assim, realmente a gente está aprendendo muito aqui, viu, Lu?
muito mesmo. Acredito que a galera que está assistindo, sempre peço para vocês fazerem comentários depois que a gente lança live, para o pessoal fazer um barulhinho ali embaixo, né? Diz pra gente o que é que vocês estão sentindo dessas aulas que a gente está tendo com a Lu aqui, né? Até para a gente poder fazer mais, porque tem que ter Ibope para fazer mais. Tem que saber que vocês né? estão gostando, né? Lu, E, você... oi, pode falar. Não, eu acho que eu ia... Você Não, quer complementar alguma coisa? eu ia só trazer, então, dentro desse raciocínio de trazer coisas simples, né? Uma outra coisa que abaixa bastante a ansiedade é, aí acho que entre o próprio yoga. Vou falar uma que é do Ayurveda, depois eu vou falar uma que é do yoga e você pode complementar, né? Mas dentro do Ayurveda existe uma prática que ela é bem simplesinha e ela tem a ver com óleo, mas ela não é uma oleação de corpo inteiro, né? Então a gente chama de uma oleação dos 7 pontos. E, e aí, Elaine, eu gostaria de entender os nomes que a Luciana fala. Vem fazer o curso. Depois Vem fazer o curso. pode colocar os nomes que você não entendeu ou que nomes que é, porque agora eu falei, talvez eu falei Pranavayo, é isso que eu não sei se é Sada Não, Kapita, não, mas não, não adianta. Quando a gente... É assim, ó, galera. Já vou falar uma coisinha aqui. Tudo é complicado. Eu estudo com esse pessoal aí que fala esses nomes aí, que vocês estão ouvindo aí, há 25 anos, né? E quando eu comecei a estudar com eles falavam eu até dormia, porque eu perdia o fio da meada e não entendia nada. Só que assim, quanto mais você ouvir, mais natural vai ser para você, né? A gente sempre diz que dentro dessa tradição, tudo começa assim. Primeiro você faz, uhum, depois você entende e depois você consegue botar em prática. uhum, Falando dos ajustes dos asanas. Primeiro eu faço a postura do cachorro com a face para baixo. Primeiro eu faço. Ah, mas eu não tenho flexibilidade, não tenho força, não tenho. Faça. uhum, Você vai fazendo, aí você vai ganhando intimidade com o fazer. De tanto fazer, você começa a entender. Então, esses termos é a mesma coisa, né? Eu vou ouvindo, até que ele se torne parte do meu vocabulário. E aí eu consigo entender bem o que a Lu está falando. uhum, Mas primeiro você tem que vir e ouvir. Você uhum. não vai ouvir e entender. Primeiro você vai ouvir É, e depois você vai juntar o que eu falo de cré com lé. exato. Entendeu? Aí você vai juntando os pontos. Mas o que acontece? Por isso que a gente, aqui no Sudarshana, incentiva, através das lives com o professor Osnir, com a Lu, e os cursos que são dados, para que você comece a entender esses termos. Porque Uhum, esses termos, cada vez que ela vai explicar o termo, é muita coisa envolvida. Quando você começa a entender o termo, fica mais fácil para você sim. compreender o conjunto da obra. Uhum. Então Fala, vou tá? só Fala para aí. só para a gente ir também, porque já são 8 horas, mas a gente vai. Mas só para ir indo fechando também, né? Essa olhação que eu chamo dos 7 pontos. Por quê? Porque ela não é uma olhação de corpo inteiro, mas trabalha em 7 pontos que são importantes para a gente melhorar alguns tipos de digestão, né? Então, Vou ela vai anotar. anotar. A primeira, né, é aqui no topo da cabeça, mas a gente pode achar esse ponto, né, medindo, usando o dedo, o polegar, né, em cima na ponta do nariz, pegando o dedo médio e achar o ponto aqui no topo da cabeça, né? Então esse ponto aqui tem vários pontos, né? São vários marmas, mas esse pontinho aqui a gente pode pôr um pouquinho de óleo de gergelim, de sésamo na mão, né? E fazer uma pequena massagem aqui, né? Então, quando a gente passa esse óleo, a maioria das pessoas já sente, né? Já a energia, principalmente antes, eu tô falando isso antes de dormir, tá? Acalmar. Então, que aqui acalma prana vaio, né? Então, que é esse excesso de movimento, né? Que estiver acontecendo no cérebro, né? Você ajuda a É, diminuir esse excesso de lembra, movimento. o Pranavayo, pessoal, é responsável pelo pensar, não Uhum, é? São aqueles movimentos. Vaios tem a ver com os movimentos internos,
que acontecem dentro do seu corpo. Então, Uhum. pranavayu é o excesso, quer dizer, é o pensamento. É, Uma das coisas do essa, pranavayu é o essa, pensamento. então, essa observação, se eu olho alguma coisa, tudo que a partir do momento que eu olho e eu trago, né, para minha região occipital, né, vai vir através de Pranavai, desse movimento, né, de entendimento. E aí existe uma outra coisa chamada Sadaka Pita, que está relacionada à Pita, que é a nossa inteligência, de como eu entendo isso, né? E Tarpa com a capa, que está ligada à capa, como eu absorvo isso. Então, assim, primeiro eu recebo, eu transformo e absorvo. Isso vai acontecer em absolutamente tudo dentro do nosso corpo. Que nem quando eu recebo a comida, eu transformo e absorvo, né? E, então, são os três doshas que a gente fala, né? As três energias acontecendo sempre ao mesmo tempo, né? Do Então, junto e quando eu ponho misturado. óleo, é junto, né, isso, esse processo. Então, quando eu ponho o óleo aqui, eu vou diminuir esse excesso, né, de coisa que eu, né, de muita informação que eu estou recebendo, né? Não só pela vista, pelo ouvido, né, por toda essa, pelos cinco sentidos que eu expresso aqui pela face. É a primeira coisa. Depois eu venho nessa região do timo, né? O timo acho que dá para ver aqui, né? É nessa região aqui, né, no meio do peito.